Pessoal, vamos lá? Bom, pessoal, vamos reiniciar então, né? Hoje a gente vai começar falando sobre a parte de funções de conversão, correto? Na parte de funções de conversão, obviamente, o que a gente tenta tratar bastante é essa parte de transformação do seu dado, né? O seu dado em si, ele tem alguns tipos básicos, né? Todos podem se transformar em string, e de string pode se transformar para praticamente todos. Então, é isso que a gente vai tentar rever um pouquinho disso daí. O Oracle, por si só, ele já faz algumas conversões, ele sozinho, que é o que a gente chama o quê? De conversão implícita. Quando ele tenta lá, né, fazer essa conversão internamente. Quando a gente escreve realmente a conversão, é o que a gente chama de conversão explícita. O que é melhor? Deixar ele fazer ou você fazer? Você fazer? Toda vez que você deixa o Oracle fazer, ele tem que ficar testando algumas coisas. Tá? Nesse processo de testar, ele já está perdendo tempo em processamento. Correto? Quando você escreve a função, deixa ela realmente explícita, ou seja, ele não tem que pensar em nada, ele vai lá e simplesmente executa. Tá? Então, em agilidade, para processamento mais rápido, a explícita é melhor. É melhor que você escreva essa conversão. Tá? Implícitas o Oracle converte de um tipo apropriado, e explícitas o usuário faz a utilização manualmente. Sempre que possível, utilizar conversões explícitas. Bom, conversões implícitas aí, né? O Oracle faz automaticamente de varchar2 ou char para number, de varchar2 ou char para date, de number para varchar2, de date para varchar2. Tá? Aqui, por exemplo, ó, se a gente colocasse uma condição where número igual a 25, entre aspas, implicitamente o Oracle iria lá e faria o quê? Essa conversão para a gente, transformaria em 25 inteiros, correto? Ou number no caso, né? Where data nasce igual a 10/23/2000, nesse caso aqui, a sintaxe realmente é essa, né? Mas internamente ele está convertendo esse cara aqui, ó, que ele é um char, ou um varchar no caso aqui, que a gente está escrevendo, para tipo data nasce, que é o quê? Que é um tipo date, correto? Então, o Oracle, ele faz isso sozinho. A gente muitas vezes escreve comando, mas a gente não percebe. Tá? Por quê? Porque internamente ele está resolvendo esse problema para nós. Tá? Bom, sempre é possível, então, ó, transformar de caractere para número. Tá? Ó, através do quê? Através do toNumber. E de número para caractere, através do toChar. Tá? De caractere para date, através do toDate. De date para caractere, através do toChar. Correto? Então, dessa forma, a gente consegue transformar dados básicos, qualquer um em caractere, e de caractere para qualquer um dos dados básicos, tipos de dados básicos que a gente tem. Correto? ToDate, toChar, toNumber, certo? São os mais utilizados aí. Bom, toChar para date. Tanto toChar quanto toDate tem praticamente a mesma formatação. Necessário estar limitando entre aspas simples e é case sensitive. O que é ser case sensitive mesmo? É ter diferença entre maiúsculo e minúsculo. Certo? Então, quando eu tenho strings dentro do Oracle, o dado é case sensitive, ele vai diferenciar. Se você não quiser, ou você tem que transformar tudo para lower ou para upper, para ele poder ignorar isso daí.
Tá? Bom, os formatos. Quando a gente está tratando data, a gente tem alguns formatadores que a gente pode colocar. Y é o ano completo em 4 dígitos. Year é o ano por extenso em inglês. MM é o mês no formato com 2 dígitos numéricos. Month é o mês por extenso em inglês. Tá? Mon é o mês abreviado com 2 dígitos em inglês. Tá? DY, dia da semana abreviado em inglês. Então, é o Sunday, Monday, Tuesday, tá? É o dia da semana mesmo. Day, dia da semana por extenso. Aqui é o abreviado e aqui por extenso. Tá? DD, dia com 2 dígitos por extenso. Então, conforme eu tenho esse formato aqui, ó, os formatadores, ele vai me aparecer de um jeito diferente a minha data. Eu consigo trabalhar todas elas. Tá? Outros formatos de datas, SCC ou CC, acrescenta o antes de Cristo ou depois de Cristo. Tá? Anos em datas YYYY ou SYYYY. Isso daqui ele acrescenta o que? O AC, e antes o ano para depois o AC. Tá? O AC e o DC aqui. Formato de 3, 2 e 1 Y, aqui ele vai fazer o que? Formatar ano também. Formatação com ponto, ó. Tá? Y, últimos 3, 2 ou 1 dígitos do ano padrão ISO, aqui é com S só, tá errado. Tá? DC, AD, né? Antes de Cristo ou depois de Cristo. Trimestre, quadrimestre eu acho que não tem, eu acho que só tem trimestre mesmo. Tá? E mês, com 2 dígitos. Bom, aqui são outros padrões ainda. Month, por extenso com 9 dígitos com espaço em branco. Mon, mês com abreviação de 3 dígitos. Mês em numeral romano, o RM aqui, ó. Tá? E também tem a parte de horários. AM ou PM, ou E.M. ou PM.P.M. Tá? MISS ou SSSS, ó, aqui ele mostra os segundos, minutos ou horas em formato de 12 ou 24 horas. Tá? Então, os formatos do Oracle ele tem mais. Aqui a gente está vendo só os principais, ou pelo menos os que são mais usados. Aqui, ó, pontuação que será produzida no resultado, no caso, barras aí na data, tá? TH, ó, número ordinal, turf, forth, né? SP, pessoal, é o número por extenso, tá? 4, 5, 6, 7, tá? Obviamente, é tudo em inglês, porque não tem jeito, o Oracle é feito em inglês inicialmente, então vai ser, na verdade, feito para isso, tá? SP é de spell, tá? Número ordinal por extenso, forth, 5, tá? Então, isso daqui são alguns dos formatos de dado que a gente pode colocar quando a gente quer pegar e transformar o nosso dado. Tá? To char para date, o formato de data RE é semelhante ao formato YY, porém especificado para distinguir séculos diferentes. Para o século atual, o Oracle considera os anos de 00 a 49. Para o século anterior, o Oracle considera dos anos de 59 a 99. Nós estamos o quê? No ano de 2018, não estamos? Final 18. O 18 ele está entre o 00 e o 49, não está? Então o que ele está considerando? Século atual. Correto? Se nós colocarmos a data de 1999, que não é uma data tão longe assim no passado, o que acontece? Ele vai considerar o século anterior. Tá? Simplesmente, para facilitar em algumas coisas de conta, só isso. Tá? Se a gente tem então aqui, ó, esses exemplos, vamos copiar esse primeiro aqui. Ó. Isso daqui, pessoal, vai depender do que? Principalmente do seu cliente, de como ele está configurado. O Oracle em si, por padrão, pela instalação aí da ISO que eu tinha feito, ele estava em inglês. Acredito eu que ele não tenha sido alterado. Aqui também, ó, o meu cliente também está em inglês.
Correto? Então os dois têm que estar batendo para isso daqui funcionar direitinho. Provavelmente o cliente de vocês esteja em português aí. Deve estar arquivo, editar, visão, não é isso? Então não vai bater quase todos os comandos aí. Tá? Ah, eu quero transformar em inglês. Vejam lá no YouTube, existe um arquivo desse cara aqui, .ini. E dá para você colocar lá um language igual ao PT Brasil, PTBR, se não me engano. Tá? Saiu e entrou nele novamente, já era. Ele vai alterar, aliás, inglês US International, no caso de inglês, né? O que está atual é português Brasil. Como o Windows está em português Brasil, a instalação dele que ele vai pegar e vai colocar como língua padrão. No meu caso aqui, o meu Windows ele já é em inglês, ó. Então, já era, ó. Painel, Control, ó. Correto? Então, por isso que o meu pegou. Mas dá para fazer essa alteração depois, sim. Tá? Mas, enfim, dá para pelo menos a gente ver aqui alguns resultados. Fazendo isso daqui, um select do SysDate from Dual, que é hoje, 26/3/2018. Beleza. Não está totalmente em inglês, não. Ah, porque o meu formato aqui não está. Mas tudo bem, está pegando as configurações regionais. Agora esse cara aqui, ó. Estamos pegando o SysDate, correto? No formato mês, mês, dia, dia, ano, 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 ano. Ó, esse cara aqui, o SysDate, ele retorna o quê? A data atual, não é? A data e a hora atual. Esse tipo de dado, data atual e hora atual, é o quê? É tipo date, não é? Se ele é tipo date, eu quero fazer com que ele seja o quê? Mascarado. Então essa é a minha máscara. E estou transformando isso daqui tudo para quê? Chuchar, ó. Isso daqui é uma conversão explícita, vocês concordam? Sou eu que estou dando o comando aqui, ó. O Oracle ele não está nem fazendo nada. Eu que estou falando para ele, ó, transforme em char, e acabou. Não estou deixando nem ele pensar. Nesse caso aqui, ó, mesma coisa, só que agora, dia a dia, mês, mês e ano, 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 ano. Se vocês não quiserem ter problemas de sistemas em diferentes linguagens, o que acontece? Coloquem sempre esse formato aqui, ó. Você, na verdade, força a máscara aqui, ó. Tá? Por quê? Apesar da instalação do Oracle ser padrão em inglês, nem todos respeitam isso daí. Algumas instalações vão estar em português. Dependendo do que você tiver lá fazendo o processamento dos seus dados, isso daí pode o quê? Não processar direito. Ou às vezes ele pensar que é uma data e é outra, e assim sucessivamente. Então, se você realmente quer forçar, né, a ser tudo, ou mês e ano, ou dia, mês e ano, para você não ter problema, façam com formatação. Tá? Agora esse cara aqui, ó. Eu quero um SysDate, nesse formato aqui, mês, dia e ano com 4 dígitos, hora, minuto e segundo, só que a hora é naquele formato de 24 horas. Então ele vai mostrar 13, 14, 15 horas, correto? Bom, isso tudo aqui é formatação. Isso daqui é o SysDate. Ele é de um tipo data. E a formatação dele vai ser o quê? Para transformação em um char. Então, tudo isso daqui, ó, está sendo transformado em o quê? Em char. Correto? Obviamente a gente está fazendo o que aqui, né? Pegando da tabela Dual, mas poderíamos pegar de qualquer tabela da nossa base de dados. Tudo bem aí? Sim? Bom, dá para a gente pegar e fazer algumas alterações. Quando a gente faz esse alter section aqui, a gente está alterando a configuração da seção, tá? Ó. Então, alter section set NLS date format igual a dia, mês e ano, hora, minuto e segundo. A gente está alterando essa seção e não a do servidor. Correto? A hora que eu desconectar do Oracle e conectar novamente, eu já perdi essa configuração. Essa configuração é só feita na seção e não no server. Tá? Então eu fiz aqui, ó.
Beleza, sessão alterada. Se eu der um select sysdate from dual aqui, ó, dia, mês e ano, hora, minuto, segundo. O sysdate por padrão só não mostrava o dia, mês e ano para mim. Agora nós alteramos o formato da sessão. Agora o formato padrão dele é esse, ó, para essa sessão. Desconectou, já era. Dá para fazer no server? Dá para fazer no server. Tá? Só que aí é que tá. Se você tiver isolado no mundo, não tiver mais nenhuma conexão, beleza, você pode pegar e alterar no servidor. Se você tiver conexão daqui de São Paulo para os Estados Unidos, do Japão para os Estados Unidos, supondo que o seu servidor esteja nos Estados Unidos, não vai adiantar nada. Você realmente tem que pegar e alterar na sua sessão. Tá? Que a formatação vai vir dela. Correto? Porque cada um vai ter o quê? Um formato diferente. O formato japonês é ano, mês e dia. O formato americano é dia, mês, dia e ano. O nosso é dia, mês e ano. Tá? Então sai tudo zoado. Se você pegar e colocar genérico para todo mundo, às vezes não dá certo. Correto? Depende muito. Se você tiver preso somente em um país, aí beleza. Tá? E mesmo assim ainda, porque às vezes no nosso caso, né, a gente tem lá os fusos horários diferentes ainda de cada estado. Às vezes pode dar alguma diferencinha. Tá? Mas enfim, é possível alterar dessa forma. Bom, aqui nesse caso agora, ó, eu tenho aqui, eu tenho uma string, correto? Ó, sou eu que estou forçando uma data aqui, ó, 1/1/97. E eu estou informando que essa string tem esse formato, dia, mês e ano, com 2 caracteres só. Tudo isso daqui eu quero transformar para date, ó. Correto? Então, ó, beleza. 1 de janeiro de 2097. Por que ele está dando 2097? Não era para ser 1997 isso daqui? A gente já está nesse século. De 00 a 49, século o quê? Anterior. De 0 a 0 a 49, século anterior. De 50 a 99, século atual. Lembram-se disso daí? Sim, lá no início, como a gente falou aqui, ó. De 00, aliás, de 00 a 49, século atual. De 50 a 99, século anterior. Tá? Então, ele está respeitando essa parte aqui. Confunde um pouco? Confunde, pessoal. Isso daqui, na verdade, o Oracle ele tenta ajudar, mas eu, pelo menos, acho que ele mais atrapalha. Tá? Enfim, agora aqui o RR, ele força realmente a data, ó, é 1997. Tá? Bom, 49. Ó, 2049. De 00 a 49, século atual. De 50 a 99, século anterior. De 00 a 49, século atual. Século 20. Atual. Tá? E o 50, exatamente o 50. Caraca. 50, 1950. De 50 a 99, século anterior. Século anterior, 19. Correto? Então, tem esses macetezinhos aí. Temos uma data aqui, ó, 27 de julho de 1987. Correto? Eu quero, isso daqui é uma string. Estamos transformando ela em data, tá? Somente pegando o número e dando um trunque nela aqui, ó. Então, se a gente pegou essa data aqui de 1987 e demos um trunque nela, ela
foi para qual? 1 de janeiro de 87. Lembram-se que o trunque da data, nesse caso aqui, ó, que é do ano, né? Por ano, ele vai voltar o quê? Para a primeira data do ano. Tá? E esse cara aqui? O mesmo comando. Bom, aqui não mudou nada, né? 1 de janeiro de 87. Mesma coisa. Ou RRRR, nesse caso, ou YYY, está sendo feito pelo trunque, na verdade. Bom, to char para números. O tipo de dados é number para varchar. Muito utilizado para concatenação de dados, o Oracle faz conversão implícita de varchar 2 para number, quando possível. Então eu tenho aqui alguns exemplos. Vamos pegar aqui, ó. Select first name salary from employees. É só para a gente ver que esse cara aqui, ó, é number, tá? Number, se não me engano, de 10,2. Agora, eu quero transformar ele, transformar não, né? Mascarar. Ó, eu tenho o meu salary que no formato original é esse daqui, 24.000, 17.000, 9.000, 6.000, 4.800. Sem nada. Agora esse cara aqui, ó. O formato que meu salário que eu quero que seja exibido é esse daqui. L9999D99. Então o que ele vai fazer? Vai colocar uma máscara aqui para justamente a gente agora começar a enxergar o que? Valor monetário. Então, ó, valor monetário. Tá? Os vírgulas ele acabou colocando para mim e agora o R-cifrão. Esse cara aqui ele está pegando da onde? Ele está pegando das configurações regionais do Windows, tá? Por isso que ele está dando como real. Apesar de meu Windows estar em inglês, as configurações regionais estão em português Brasil. Então é por isso que ele está pegando isso. Se tivesse nos Estados Unidos, provavelmente ele pegaria lá o símbolo de dólar só. Tá? Temos esse cara aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Que ele é o que? Um valor 0,99999. Ele está com 0 no início. O que ele está fazendo aqui? Ó, ele está completando 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Dessas 6 casas, são zeros à esquerda que ele completa. Tá? Beleza? Então, dessa forma que a gente consegue, às vezes, completar sem utilizar outras funções. Ou à esquerda, né? Nesse caso aqui, eu tenho menos 2.234. Legal. Quando eu coloco o MI aqui, ó, transformando esse número em char, o meu número negativo aqui começa a aparecer aqui, ó. Então, originalmente ele era do lado esquerdo. Como eu coloquei o MI desse lado aqui, ele começou a aparecer agora do lado direito do número. Tudo bem? Isso daqui é outro formato, então, que a gente tem. Bom, outro formato aqui. 1, 2, 3, 4, S. O que é o S? O S é o valor explícito, se ele é positivo ou negativo. Tá? De sinal, signal. Tá? Signal, né? E esse cara aqui, o S, ó, é um valor negativo, não é? Então, explicitamente, mostra para mim esse valor negativo. Tudo bem? Então, S, ele serve para mostrar realmente o sinal, se ele é negativo ou positivo explicitamente. Agora, de to char para date, né? Então, eu tenho elementos caractere para transformação para data. Alguns dos formatos, 9 representa número, 0 impõe a exibição de um 0, cifrão insere o sinal de dólar, L utiliza o símbolo de moeda local, correto? Imprime uma casa decimal, imprime uma vírgula como indicador de milhar, retorno de caractere especial na posição especificada, no caso, vírgula, né, ó, o D de decimal, e o MI, sinal de menos à direita para valores negativos, que é o que a gente viu
até no formato anterior, tá? Então é isso daqui que a gente tem quando a gente está utilizando de char para date. Ordem de execução. A ordem de execução é feita de dentro para fora quando existe mais de uma função na mesma expressão. Por exemplo, quando eu tenho esse comando aqui, ó, select de init cap, de concat, de subist, de upper, de first name. Certo? O que ele está fazendo primeiro aqui? Upper. O upper de first name por quê? Porque ele é o comando mais interno de todos. Então o Oracle ele começa a resolver de dentro para fora. Tá? Upper de first name. Depois que ele pegou o upper de first name, o que ele está fazendo? Substring. O substr do que ele pegou e colocou em upper da posição 1 mais quantidade de 3 casas. Então ele pegou e resolveu isso daqui. Para depois ele fazer o quê? Um concat. Certo? Ó. Então, o resultado disso daqui, ele está fazendo uma concatenação com underline Oracle. Ó. Então, isso daqui seria o terceiro passo dele. Para depois de todo esse resultado é aplicar o que? O init cap. O init cap é o que? Primeira letra em maiúsculo, o resto minúsculos, não é? O init cap faz isso. E aí sim ele tem a resolução completa da expressão. Init sim parênteses. Tá faltando parênteses aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Está faltando um aqui. Ó. Eu tenho que arrumar no slide. Olha lá. El, underline, Oracle. Sun, underline, Oracle. Mouse, underline, Oracle. E assim sucessivamente. Ele fez o quê? Várias operações, porém, todas feitas uma a uma internamente, para depois ele ir resolvendo as outras expressões mais externas. Correto? Então isso daí é bem comum acontecer. Tá? E acontece bastante mesmo. E ele sobrepõe do Laura. Exatamente. Ele sobrepôs por quê? Porque o concat, ele é um dos últimos, o penúltimo, o init cap, ele é o último comando que ele executou. Então ele perdeu praticamente o upper ali. Tá? Bom, vamos lá então. Valores com nulos. Existem funções que podem fazer o tratamento de campos com valores com nulos. O nulo não é um espaço, é um espaço em branco, certo? Ou zeros. Portanto, precisa ter funções especiais para serem manipulados corretamente. Um dos primeiros comandos é o tal do NVL. Ele faz a conversão de um nulo para outro valor. Então, se ele achar um nulo no comando, ele vai pegar e vai substituir por outro valor. Por exemplo, 0. Por exemplo, 1. Tá? Então, aí você vai pegar e vai jogar o seu elemento neutro para ele poder pegar e fazer essa conversão aí. Vamos supor que a gente tem isso daqui, ó. Select primeiro. Deixa eu fazer um select normal. Select first name. Commission PCT. From employees. Ah, é underline PCT. Obrigado. Ó, vocês estão vendo aqui que commission PCT tem um monte de nulo. Ó, no começo. Depois tem alguns valores, depois tem mais nulo de novo, ó. Correto? É um campo que tem nulo. Então, beleza. Dá pra gente tratar. Bom, o NVL ele faz o quê? Se esse campo aqui tiver nulo, substitua por 0. Ele é bem isso daí. Tá? E aí, vamos ver o que está aqui, ó. Ó agora. O commission PCT é esse cara aqui, ó. Tá?
Ele é nulo? Ele é nulo? Ele é nulo? Substitui por 0. Não é nulo? Mantém o mesmo valor. Ele é nulo aqui, ó, substitui por 0. Tá? Ó, substitui por 0. O que é essa comissão anual aqui, ó? Comissão anual, tá? É o Commission PCT mais 12. Tá? O Commission PCT mais 12. Então, o que acontece? Para os valores que Commission PCT está 0, esse cara aqui está somando mais 12. Bom, mas nulo não é a mesma coisa que 0? Não, não é. Por quê? Porque se fosse 0 mais 12, o comissão anual seria 12, não nulo. O que ele fez? Ele somou nulo com 12, dá nulo. Então é por isso que ele não consegue resolver esse problema aqui, ó. Tá? Ah, e se ele pegar um outro número? Ah, um outro número tudo bem. 12 mais 0.4, 12.4. 12 mais 0.3, 12.3. Beleza. O que tinha realmente valor, ele conseguiu pegar e fazer a soma. Agora, o que era nulo e ele tentou somar com 12, não resolveu nada o nosso problema. Correto? O que seria, né, o que a gente teria que fazer para resolver isso daqui? Bom, eu teria que colocar esse NVL de commission aqui, ó, aqui dentro, dessa parte aqui, ó. Ah, tudo bem. Agora o que ele vai fazer? Bom, esse cara é nulo? É, então joga 0. Beleza, 0 mais 12, aí vai dar o quê? O valor da sua comissão, que vai dar 12. Tá? Então, se a gente rodar esse cara aqui, ó, Commission PCT, tá 0. 0 mais 12, tá 12. Agora, como eu tratei primeiro, antes, o meu dado, e o que acontece? Ele consegue fazer a devida soma. Tá? Nulo, pessoal, somando, não dá certo. Concatenando, não dá certo. Tá? Subtraindo, não dá certo. Um nulo com qualquer coisa não dá certo. Então é por isso que você precisa pegar e tratar o seu dado antes. Correto? Tá? O NVL é uma das formas fáceis daí de a gente conseguir fazer isso. Existe além do NVL, o NVL2. Compare essa expressão fórmula. Retorna a expressão 2. Aliás, compare essa expressão 1 não for nula. Se ela não for nula, retorna a expressão 2. Se a expressão 1 for nula, retorna a expressão 3. O que é a expressão 3? É isso daqui, ó. A expressão 1 é o quê? É o que você realmente quer comparar. É nulo. É nulo. Retorna esse cara aqui, ó, o 3. Não é nulo, retorna o 2. Pessoal, tomem muito cuidado. É muito fácil, e até eu às vezes me confundo. Tá? É nulo, retorna a última expressão. Não é nulo, retorna a segunda expressão. O que é mais comum a gente pensar? Opa, é verdadeiro? Retorna esse cara aqui, ó. Mas não é. Tá? Nesse caso do NVL2, realmente, é não nulo, vamos dizer assim. Não for nulo, ó, que é o que ele está comparando. Aí retorna a expressão 2, que seria essa. Tem algum valor, não for nula, retorna a expressão 3. Tá? Então, desse jeito aqui, fica um pouco mais fácil de a gente pensar. Mas é fácil de confundir mesmo assim. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho meu first name, o first name, o salary e o commission PCT. O commission PCT a gente já sabe que tem valores nulos e não nulos lá dentro. Igual a gente já viu na select passada, correto? Legal. O que a gente está fazendo aqui, ó? Esse cara aqui, o commission PCT, é nulo. Certo? Eu estou aplicando NVL2 aqui, ó. É nulo. Retorna esse cara aqui, ó, salário. Não é nulo. Retorna esse cara aqui, ó, comissão, salário. Salário barra comissão. Correto? Então aqui eu já consigo fazer um if else, vamos dizer assim. Tá? Dentro do NVL2. Então se a gente rodar esse cara aqui, ó. É nulo.
É nulo, correto? Olha o campo original aqui, ó. Então retorna o quê? Salário, o último cara. É nulo, retorna o quê? O último campo, salário. Bom, não é nulo. Aqui, ó, 0,4. Commission PCT. Então, retorna salário e comissão. Não é nulo. Então, retorna salário e comissão. Correto? Então, dessa forma, o NVL2 funciona. Tá? É só tomar cuidado de a gente não confundir. Senão, a gente vai estar invertendo aí os significados. Correto? Existe um cara que se chama NuIF. Compara-se duas expressões têm valores iguais. Caso sim, retorna o valor null. Caso não, retorna o valor da expressão 1. A sintaxe é NuIF, expressão 1 e expressão 2. Não é tão utilizada, pelo menos raramente utiliza esse comando, mas existe. Tá? Quando eu tenho, por exemplo, a comparação de dois campos. Bom, os dois campos são nulos, retorna uma expressão. Certo? Não são nulos, retorna outra expressão. No if, então, faz isso daí. Nesse caso aqui, ó. Select first name, last name. Lente de first name, lente de last name. O lente, ele retorna o que mesmo? Vocês lembram? Quantidade de caracteres. Quantidade de caracteres do first name e depois a quantidade de caracteres do last name. No if, length de first name, length de last name. Correto? Se esses dois caras aqui forem nulos, tá? Então o que acontece? Um no if retorna nulo, se não, retorna o primeiro. Se os dois caras forem iguais, retorna o valor nulo. Caso não, retorna o valor 1. Se os dois itens forem iguais, retorna nulo. Não, independente se ele é nulo ou não, na verdade. É qualquer valor. Tá? Então vamos supor, a gente não está pegando o length e o length aqui, ó, do first name e do last name. Se coincidir a quantidade de caracteres, se coincidir 10 e 10 caracteres no first name e no last name, é igual? É, retorna nulo. Se não, retorna o primeiro da expressão. Tá? É isso que ele faz. Mas vamos lá, vamos ver se existe essa coincidência. Ó, ele está calculando para todo mundo. First name e last name. Diferente, então retorna o primeiro. First name e last name, quantidades diferentes, retorna o primeiro, e assim sucessivamente. Ó, first name e last name, quantidades iguais de caracteres, então retorna nulo. First name e last name, retornou quantidade igual de caracteres, então retorna nulo. Correto? Beleza? Quando a gente tem campos a serem comparados, por exemplo, vamos dizer que a gente tenha dois campos na mesma tabela, e às vezes a gente está com duplicidade desse campo aí, e esse cara ele pode ser uma boa parte para você comparar. Se ele é igual retornando nulo, você consegue colocar um where depois nesse cara, aí você vai saber que os dois campos que você tem exatamente igual ao mesmo dado. Tá? E aí você pode estudar, você vai refazer se vai manter ou se vai migrar, vamos dizer assim. Campos duplicados numa tabela nunca é bom. Correto? Por quê? Porque uma hora você vai atualizar um e não vai atualizar o outro. Aí você vai dar problema. Esse que é o negócio. Tá? Então, quanto mais você deixa enxuta a sua tabela, menos suscetível a erros ela fica. Tá? Então, isso daqui poderia ser um dos comandos que pode ser utilizados para ajudar nessa tarefa aí. Existe o coalesce aqui também, tá? Retorna o primeiro valor não nulo de uma lista de expressões. Então eu tenho aí 2, 3, 4 campos. O primeiro cara que ele encontrar não nulo, ele retorna. Tá? Isso daqui às vezes já me ajudou. O que acontece aqui, ó? Esse é o coalesce.
Last name, manager ID, commission PCT. Agora eu tenho o coalesce aqui. O coalesce aqui, ele está fazendo o quê? Comparando três campos. O manager ID, o commission PCT e o último cara é o -1. Bom, se o primeiro manager ID já não é nulo, já tem valor nele, ele retorna ele. O coalesce vai retornar o valor desse cara aí. Supondo que o meu manager ID seja nulo, mas o commission PCT não, o primeiro cara não nulo depois é o commission PCT. Então ele retorna o valor que tem o commission PCT. Agora, sendo nulo o manager ID, sendo nulo o commission PCT, ele vai retornar -1 para mim, de qualquer jeito aqui. Se eu colocasse um outro campo, ele compararia, mas nesse caso aqui é -1. Correto? Então, se os dois anteriores forem nulos, aí é que ele chega no -1. Caso um deles tenha algum valor, vai vir para ele, esse valor aí. Tá? Então, vamos rodar esse cara aqui. Eu tenho aqui o first name, o last name. Ó, manager ID é nulo? É nulo. Commission PCT é nulo? É nulo. Então retorna -1. Agora aqui, manager ID é nulo? Não. Retorna o manager ID. Já era. Retorna o primeiro não nulo da sua lista. Tá? Então, o que você colocou de sequência vai ser as prioridades que ele vai estar lá colocando. Tudo bem aí? Sim? Então, é desse jeito que funciona o coalesce. Tá? Dá para substituir bastante aí alguns comandos. -1 porque é um valor qualquer. Poderia colocar aqui -10. Poderia colocar, ó, retorna A para mim. Não tem valor nem nesse, retorna A. Vai retornar A aqui, ó. Nesse caso aqui da primeira linha, né? Acho que é aspas simples, é isso mesmo. Vamos lá. Ó, primeira linha ali, opa. Ó, ele está dando tipo de inconsistência de tipo de dado. Esse cara é número, esse cara é número, e esse cara aqui, ó, ele é um char. Até por isso que ele não está deixando fazer isso daí. E eu não consigo transformar um char num number para ele fazer isso. A não ser que eu transforme isso daqui tudo em char. Um char disso. Só que aí é que tá. Eu não sei o comportamento dele. Ele é um nulo e ele está tentando transformar para char. Eu nunca tentei, eu acho, fazer isso. Primeiro eu tinha que utilizar um NVL. Se fosse um NVL de nulo, transformaria em 0, por exemplo, ou qualquer outro tipo de letra para poder pegar e fazer a comparação. Mas deu certo. É nulo, é nulo, é nulo, é nulo, ó. Então traz o A. O último cara para mim. Tá? Se tivesse mais 10 condições aqui de campo, poderia colocar as 10. O coalesce em... Não entendi. Se o manager foi nulo, commission não for nulo. Não, aí não. Aí ele para no último cara. Né? A não ser que fosse um outro campo, vamos dizer assim. Aí teria a chance de ser nulo também. Mas aí iria tudo ser nulo, aí não tem jeito. Se eu tivesse um outro campo aqui, ó, né? Se o último campo fosse nulo, ele iria ser nulo de todos os jeitos. Esse cara aqui. Tá? Então, dessa forma a gente consegue estar utilizando o coalesce. O coalesce é bem mais utilizado do que o NumIf. Eu, pelo menos, já usei mais. Tá? Já tive problema não. Caso, por exemplo, de na empresa trabalhar funcionário CLT, funcionário comissionado, né, e consultor, né, tudo numa empresa só.
E você não tinha campos, na verdade, para ver o que você tinha que pagar às vezes. Então você fazia um coalesce desse daqui e ele descobria qual era o cara que ele parava para ele comparar os nulos, né, e pagava. Tá? Porque, se não me engano, o consultor você paga por hora. Então tinha o campo hora lá para pagar. O assalariado, né, o CLT, você tem o valor de salário, né? E o vendedor tem comissão. Então, você quer retornar tudo num campo só, não tinha jeito. O coalesce resolveu o problema. Tá? Expressões condicionais. Permite utilizar o if, then e else nas expressões SQL. Podemos utilizar o case e o decode. O case é padrão ANSI. Você pode ver que ele existe até em mais bancos de dados. Agora o decode não. O decode é só o Oracle que tem. Tá? Praticamente, o case tem a mesma função de expressões condicionais das demais linguagens de programação, if, then, else. Sintaxe do comando case. Case, aqui ficou tudo junto, mas é case, a minha expressão when. Tá? Comparação de expressão, then, retorno. Então aqui, ó, seria dessa forma. When, o meu valor, then, retorno. When, o meu valor, then, retorno. Se não for nenhum desses, else, retorno else. Qual que é um exemplo aqui, ó, de case? Case select last name, job ID e salary. Case e job ID. Então é esse cara aqui, ó, que ele vai estar comparando. Se quando ele for itprog, então eu vou fazer com que o salário seja multiplicado por 1.2, ou aumentar 20% no salário dele. Se ele for stclerk, se o job ID for stclerk, eu vou fazer o que? Multiplicar por 1.30 o salário. Se ele for SAREP, o job ID for SAREP, eu vou multiplicar por 1.5, ou seja, aumentar 50% do salário. Se não é nenhum desses daqui que vai acontecer, retorna o próprio salário. Tá? Que é o que já está mesmo para os outros. End, novo salário. Esse novo salário aqui vai ser o nome da minha coluna que a gente está fazendo aqui para o case. Tá? Então, ó, vamos rodar esse cara aqui. Beleza. ADPress. Tá num desses três aqui? Não. O salário original é 24 mil. Retorna o próprio salário, ó, 24 mil. itprog. itprog não está aqui, ó, nessa lista de case when que a gente tem? Legal. itprog está aqui. O salário original dele é esse, ó. Aumentou 20% o salário. 10.080. Correto aí? Sim? O que mais? A gente tem o stclerk, né, ó. stclerk. Aqui, ó. stclerk 3.200. Opa! Mas por que não aumentou? Ficou com 3.200. Tá errado aqui, ó. stclerk, ó. Ó o K aqui, um C a mais aqui. Aí realmente a comparação não vai dar certo. Vou consertar aqui. Certo? Rodar novamente. Agora o stclerk certo é para estar funcionando. Ó. Job ID stclerk 2.700. Como está na lista, aumentou agora. O novo salário é para 3.510. Beleza aí? Sim? Então é desse jeito que a gente consegue utilizar o case. O case, pessoal, no SQL Server basicamente é a mesma coisa, não muda. Tá? Como ele é padrão ANSI, realmente é bem tranquilo. O decode é uma versão mais simplificada, vamos dizer assim, do case. Por quê? O decode, na verdade, é só do Oracle que existe e, na verdade, ele faz uma comparação em lista que você tem. Bom, decode, expressão, busca, resultado. Busca, resultado. E assim sucessivamente. Você pode ter quantas buscas e resultados que você quiser. No último cara é um valor default.
Não aconteceu nenhum desses daqui no meio, ele retorna o default. Tá? Então aqui, ó, basicamente o comando, o resultado é o mesmo, tá? Só que escrito de maneiras diferentes. Bom, select last name, job ID, salary. Decode, o comando começa aqui, ó. Comparação, job ID. EITPROG retorna salary vezes 20. ESTClerk retorna salary vezes 1.30. ESREP retorna salary vezes 1.50. Não é nenhum desses, retorna salary aqui, ó. Já era. Ele é bem mais simplificado o comando, não é? Para fazer a mesma coisa que o case. Absolutamente a mesma coisa, não vai mudar nada. Tá? Então, ó, aqui é a mesma coisa. Vamos pegar e vamos rodar. Ó, ADPRES não muda. ITPROG, ó, mudou. Aumentou 20%. O salário original é esse. Salário novo é esse daqui. Correto? O que não é nenhum desses três, retorna o próprio valor. A DVP, ó, é 17 mil, ficou 17 mil. Tá? FI Account é 7.700, ficou 7.700. Tá? Então o decode é a mesma coisa que o case em resultado, só que é mais sintetizada essa versão. Eu pelo menos acho mais fácil utilizar o decode. Tá? Mas nem sempre dá para usar só ele. Perguntas aí, pessoal? Tranquilos? Tranquilos? Bom, funções de grupo geralmente são utilizadas para obter resultado sumarizado, ou seja, resultados agrupados, né? Podem ser aplicados a uma tabela inteira ou em determinado grupo. Utiliza-se a função de grupos na sentença select. Na cláusula group by é onde será a determinação de qual dado será agrupado. Ou seja, o SQL ele consegue fazer o quê? Alguns agrupamentos. Os agrupamentos são feitos por onde? Por esse cara aqui, ó, pelas funções de grupo. Tá? Lembrando que para ele poder agrupar determinada informação, antes de tudo ele precisa ordenar essa determinada informação. Certo? Se ele precisa ordenar, a gente já viu que a ordenação, ela costuma o quê? Ela costuma perder performance do banco, né? Toda vez que a gente tem muita ordenação, o nosso processador, na verdade, ele é muito consumido. Então, se a função de grupo depende já da ordenação, é certeza absoluta que você vai fazer o quê? Deixar o seu banco de dados mais vulnerável. Tá? Você vai consumir mais processamento da sua base de dados. Correto? Então, temos que tomar cuidado para não usar também sempre aí, né? Quando não necessário. Existe um cara aqui, o AVG, retorna a média aritmética de um determinado campo, dividido pelo número de linhas de retorno da tabela. A sintaxe do AVG, select AVG, o campo que eu quero, from employees. Existe um cara chamado distinct e o outro wow. Ou é um ou é outro. Se eu coloco distinct, ele já vai fazer o quê? A distinção de dados para depois fazer a média. O wow, que é o padrão, se eu não colocar nada, ele vai pegar todo mundo que estiver lá dentro desse campo e vai fazer a média. Correto? E dá a diferença. Dá a diferença sim. Bom, olha aqui então. Select AVG de salary from employees. Salary, pessoal, vamos dar uma olhada nesse cara aqui, ó. Select salary from employees. Olha o salário aqui, ó, dos meus funcionários, tá? Isso daqui rola bastante, ó. Beleza, tá com salários lá. A média desses salários, a gente pode pegar o quê?
Com esse cara aqui, ó, select AVG de salary from employees. Beleza, o que é a média que ele está fazendo aqui? Ele está somando todos os salários que ele encontrar aqui, ó, tá? E está dividindo pela quantidade de pessoas. Nesse caso aqui, a gente tem uma média de salário de 6.461,83, 84, por aí. Isso é a média pura, a média aritmética que ele está vendo. Correto? Se eu tivesse nulo nesse salário, ele não pega o nulo. Tá? Então, se tivesse ali 10 funcionários que acabaram de entrar, que ainda não tem salário definido, eles já vão estar cadastrados na sua base de dados, mas não tem o salário lá colocado realmente. O que acontece? Esse cara ele não vai pegar. Ele vai descartar esses 10 funcionários que ainda não tem salário. E aí, provavelmente, a sua média irá... Não vai cair porque ele tira os 10 registros. Tá? Bom, é possível, então, a gente fazer o quê? Ó, um AVG com Commission PCT. O Commission PCT é aquele campo de comissão que tem vários nulos. Tá? A gente está fazendo a média dele. Então, ó, ele está tirando todos os nulos, beleza? E está realmente deixando só com quem realmente ele conseguiu fazer essas contagens aí. É possível a gente fazer o quê? Ó, utilizar um NVL, lembram-se dele? Commission PCT de 0. Então, se for nulo, coloca 0, para depois eu ter o quê? A média da minha comissão. Tudo bem? Ó, antes, a minha comissão era de 0,22. Agora, com o Commission PCT aqui, ó, NVL, 0,072. Já mudou um pouco mais, né? Por quê? Porque tudo que era nulo ele transformou para 0. Depois ele fez a média aritmética em cima disso daí. Então, quer dizer, os que estão com valor 0 estão sendo contados também. Por isso que a média está caindo. Correto? Certo, pessoal? Então, o NVL, ele consegue tratar essa parte. É muito importante, sim, a gente não esquecer disso. Tá? O comando count retorna o número de linhas ou quantidade nos campos que não são nulos para uma tabela. Sintaxe. Ou eu tenho um count de asterisco, ou eu tenho um count de distinct, ou eu tenho um count de um determinado campo. Tá? Vamos pegar aqui, ó. Oi. Do anterior? Ó, esse daqui é a média do meu salário, correto? De todo mundo. 6.461 dólares, mais ou menos. Agora, se a gente aplicar o distinct desse cara, ele primeiro vai fazer a distinção. Então, tudo que é diferente, na verdade, ele vai excluir. Ele só vai deixar um de cada. Um salário de cada aí, para depois ele fazer a média. Esse cara aqui, então, ó, provavelmente o valor vai dar mais baixo. Deu mais alto. Por quê? Pode dar mais alto, porque a quantidade de salários, na verdade, são maiores com a distinção. Tá, ó. Mas mesmo assim teve diferença. Essa quantidade aqui ele está fazendo de todos para todos, e esse cara aqui ele só está pegando dos distintos. Tá? Os salários que são diferentes aí. Ó, distinção de fazer uma média de salários distintos geralmente é uma coisa que a gente não faz, né? Não tem tanta lógica assim. Mas daria para vocês calcularem, às vezes, por distinção de departamento. Tá? Isso daí assim, é uma boa, pelo menos o que eu vejo, um bom relatório. Às vezes o RH pede, ó, qual é o valor de salário médio dos departamentos da empresa. Aí para cada departamento eu tenho um valor médio. Isso daí tem bastante. Tá? Eles vão ver, geralmente, né, departamento de vendas é um cara que consome bastante salário, porque os caras pagam comissão. Então vai lá para cima a média. Aí na hora que corta, eles primeiro são os caras também, né? Porque se for para reduzir custo, vai reduzir
principalmente nos maiores salários, né? Aí depois começa a vir produção. TI é o últimos caras que os caras cortam, porque geralmente tem poucas pessoas, a média não é tão grande assim, né? Agora, isso média aritmética, né? Se a gente fosse fazer uma média ponderada, TI tem um salário mais alto que os outros departamentos, certo? Então a média ponderada entre os departamentos, se fosse realmente calculado desse jeito, seria um dos primeiros cortes que ia ter, tá? Então tem que tomar um pouco de cuidado. Lógico que você vai entregar só a média aritmética, né? Você que está fazendo relatório, você vai saber, né? Isso daí é para o cara não ver a sua média, na verdade, em relação aos outros. Tá? Tudo bem aqui então com o distinct aplicado no AVG? Beleza? Bom, o count aqui então, ó, a mesma coisa. A gente vai ver que tem algumas diferenças, tá? Ó. Se a gente está dando um count de asterisco, quer dizer, a gente está contando a quantidade de linhas da tabela inteira, independente de ter ou não algum campo nulo. Tudo bem? Então, select count de asterisco, conta a tabela inteira. É isso daí que a gente está falando para ele. Ó. A tabela employees tem 107 linhas, independente de ter ou não algum campo nulo. Agora, quando eu dou um count na commission PCT ou num campo específico, o que ele vai fazer? Ele vai olhar se esse campo é nulo ou não. É nulo, tira da contagem. Tudo bem? Então, o commission PCT, a gente lembra que tinha vários nulos, não tinha? Todos esses nulos aí estão sendo retirados da contagem dele. Então, ó, nós só temos o que? 35 linhas preenchidas ali, com algum valor do 107 que a gente tem. Correto? Quando a gente tem um count de distinct, a mesma coisa. Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a distinção primeiro desses caras aqui, para depois a contagem. A distinção é o quê? Justamente deixar somente os diferentes, os job IDs diferentes, um do outro, e depois fazer a contagem. Tá? Quantos tipos de job ID eu tenho na minha tabela de empregados? Eu tenho 19 tipos de job ID diferentes. Correto aí? Então é desse jeito que a gente pode aplicar o count em algumas formas aí. Ok aí, pessoal? Sim? Isso dá muita diferença. Tá? Max. Tá? Retorna o máximo de uma expressão ignorando valores nulos. Então, mais uma vez, o nulo não é contado. Ó. Sintaxe. Max de distinct ou de todos. Por exemplo, esse cara aqui. Ó. Dá para a gente fazer um máximo e um mínimo no mesmo comando, na verdade. Ó, o máximo e o mínimo são comandos irmãos, vamos dizer assim. Correto? No mesmo select, é possível colocar os dois. Nesse caso aqui, ó, eu estou pegando um mínimo de start date. O start date é a data inicial, vamos dizer assim, que o cara começou a trabalhar. Tá? E aqui eu estou pegando o máximo de start date. Qual é o último cara que foi contratado, vamos dizer assim, na minha empresa. Então aqui, ó. O cara mais velho da minha empresa, ele entrou em 17 de setembro de 95. O cara mais novo, né, o que entrou por último na minha empresa, ele entrou no dia 1 de janeiro de 2007. Então aqui o mínimo e o máximo eles estão fazendo isso, para campos do tipo data. Tá? Dá para fazer para número? Dá. Dá para fazer por data? Dá. Dá para fazer por nome? Dá. Dá para fazer por nome também. Tá? Lembrem-se que o nome, né, embaixo do meu A, embaixo do meu B, embaixo do meu C, tem a nossa tabela ASCII. É essa tabela aí, na verdade, que ele começa a comparar. Ok? Bom, comando mínimo, comando máximo. Sum retorna a soma de valores de uma expressão, ignorando valores nulos também. Ó.
Então, se é nulo, ele não soma. Por exemplo, select sum de salário da minha tabela employees. Nesse caso aqui, ó, ele está pegando o quê? A soma de todos os salários. Quanto eu pago de folha de pagamento? Eu pago $691.416. Então, seria a soma de todos os salários que eu tenho dos meus empregados aqui. Correto? É muito vago para isso daí. Tem duas funções que a gente não vai ver, que são duas funções estatísticas, que é o desvio padrão e a variância. Mas, tá, elas existem aqui, ó. É o stddev e o variância, que é a mesma coisa. Tá? Só que, obviamente, você precisa entender, na verdade, o comando faz, para justamente saber lá o resultado, senão não adianta nada. Tá? Tudo bem aí, pessoal? Perguntas? Funções de grupo com agrupamento. O agrupamento irá fazer com que os dados sejam agrupados e geralmente ele terá uma função de grupo associada. A cláusula group by precisa estar na sentença do comando SQL, contendo todos os campos que farão a select, menos as próprias funções de grupo. Ou seja, é possível a gente fazer agrupamento de dados, correto? O que seria agrupar dado? Realmente, o que for igual, vamos juntar. Isso é o agrupamento. Tá? Tem sentido eu colocar no agrupamento a chave primária? Não, porque ela justamente é o campo que não pode ser repetido. Se a gente colocar, ele vai dar erro? Não. Ele vai tentar executar, mas não faz sentido a gente pôr chave primárias em agrupamento. Tá? O que a gente coloca em agrupamento? Quando eu tenho dados repetidos entre linhas. Tudo bem? Eu posso colocar quantos campos no agrupamento? Quantos forem necessários. Desde que eles tenham o quê? Dados iguais entre linhas. Tá? E, obviamente, precisa fazer sentido também o que você está consultando. Tá? Mas número mínimo ele não tem. E número máximo também não. O agrupamento deve ser aplicado a todos os dados que tenham repetição ou se consiga fazer operações matemáticas. Não há muito sentido fazer agrupamento em campos chaves, tá? Porque eles nunca se repetem. Os resultados se tornarão mais de uma linha, com resultados sumarizados. Não é possível utilizar apelidos nas colunas na cláusula group by. Ou seja, você vai ter que pegar e utilizar o próprio nome da coluna para poder fazer, às vezes, o agrupamento. Tá? Por quê? Porque o group by, na sequência de execução da select, é executado antes do que a select. Tá? Então, é o from, where, group by. Depois o select, depois o order by. O order by é o último cara. Então, antes dele, não tem como você pegar e utilizar o apelido dela. Tá? É isso que ele fala aqui. Vamos ver aqui algumas funções de grupo com agrupamento. Já vamos copiar tudo aqui. Beleza. O que a gente tem aqui? Select. Job ID. A gente tem repetição desse dado entre linhas da minha tabela? Tem. O Job ID é a função do cara, né? Tem vários stclerks, tem vários itprogs, tem alguns advps lá, correto? São as funções. O que a gente está fazendo? A gente está fazendo uma contagem, ó, count, tá? Da tabela employees. Estamos agrupando justamente por quem? Pelo Job ID. Tá? E ainda a gente está fazendo uma ordenação, ó, order by. Por qual campo? Justamente por esse campo aqui, ó, count. Correto? Em ordem decrescente, ó, o desk aqui, ó. Então ele vai ordenar do maior para o menor. A quantidade maiores, certo, de pessoas que trabalham naquele departamento vai ser mostrado do maior para o menor. Tá? Então ele vai mostrar o Job ID, a quantidade de pessoas, o Job ID, a quantidade de pessoas. Correto? Ou pelo menos a quantidade de pessoas que tem aquele Job ID. Tá? E não o departamento, como eu tinha falado.
Mas vamos lá, ó. Rodei. Bom, aqui, ó, na nossa empresa, nós temos 30 funcionários SP-Rap, ó. É uma boa quantidade. Alguns 20 funcionários SH Clerk e ST Clerk. E PU Clerk 5. E TProg, ó, nós só temos 5. A DVP nós temos 2. E PUMAN nós só temos 1, ó. Tá? Então, basicamente, os que forem 1, o cara não tem muito o que fazer, né? Vai ter que manter, mas SA Rep é representante de vendas. Esse cara tem mais. Provavelmente, se fosse que demitir algum departamento primeiro, seria esse daqui. Certo? Porque tem mais pessoas aí nesse departamento, ou nesse Job ID pelo menos. Tá? E depois, o SH Clerk e o ST Clerk. Esses dois eu não sei o que são. Tudo bem? Então, dessa forma, a gente conseguiu fazer o quê? Listar. Agora, se você der um distinct, aonde? Aqui? Ai, meu filho. Distinct desse cara. Deixa eu pensar o que ele fez. Primeiro ele fez o from, depois o group by, agrupou. Depois ele fez o select. O distinct, ele não está atuando aqui por causa desse cara aqui, ó. O count ele está atrapalhando. O distinct, ele faz toda a linha inteira. Então, como eu não estou tendo, vamos dizer assim, repetição entre Job ID e a quantidade, ele não está conseguindo fazer nada aqui nesse caso. Tá? Então, a gente realmente não precisa pôr o distinct aqui, ó. Tá? Bom, uma coisa aqui que eu tinha que comentar. Aqui eu tenho quantos campos no meu select? 2. Aqui no meu group by eu tenho quantos campos? 1. Se eu tivesse 5 campos aqui e depois o count, aqui no meu group by eu teria que ter os mesmos 5 campos, sem o count. Tudo que vai no group by é tudo que eu tenho na minha select, menos a função de grupo. Então, eu só tenho o Job ID é que vem para cá. Se eu tivesse 5 campos no meu select e mais o group by, os 5 campos vinham no meu group by. E mais o count, né, na verdade. Os 5 campos iriam vir no group by, menos o próprio count. Correto? Dessa forma, a gente consegue, então, escrever os comandos aí de grupo. Ó, esse caso aqui, ó. Select Department ID. Department ID é um campo que pode ter repetição. Vários funcionários trabalham no mesmo departamento, correto? Sum de salary. Aqui, ó. Eu estou querendo fazer a soma de salário da tabela de empregados, agrupando por Department ID, ó. Certo? Então, provavelmente, o departamento de vendas vai ser um dos caras que tem bastante, porque tem bastante vendedor na empresa. Tá? Mas não necessariamente a soma dos salários pode ser maior. Um salário, por exemplo, lá do ADVP custa 25 mil dólares. Dá 30 vezes funcionários. Tá? Como a gente está vendo só a soma, order by Department ID. Então, ele vai colocar em ordem desse cara aqui. Nulls first. O que os nulls first está fazendo? Obrigando. Se for nulo, vem primeiro. Por quê? Por padrão, ele vem por último. Tá? Se eu não colocasse nulls first, ia vir por último. Então, ó, executando esse cara aqui, ó. Beleza, ó o nulls first aqui, ó. Se for nulo, vem o quê? Primeiro.
É sinal, então, que a gente tem um funcionário, eu acho, não dá para saber, mas pelo salário acredito que seja um só, que não tenha departamento associado. Agora, no departamento 10, eu tenho $4.400. No departamento 20, eu tenho $19.000. No departamento 30, eu tenho 24.900. O que a gente está fazendo aqui? Ó, a soma dos salários. Correto? Beleza? Ah, mas por que não está vindo em ordem? Está vindo em ordem do departamento. Ó. Order by Department ID. Então, é esse cara aqui que é a minha ordenação. E ele está vindo em ordem. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Correto? É o jeito que eu realmente mandei fazer aí, ó, a minha consulta. Tudo bem? Beleza? O que mais que nós temos aqui? Ó, a média de salário por departamento. Agora, sem o esforço. Então, se é nulo, vai lá para o último, tá? Bom, ou não, né? No caso, porque eu não pedi nada de order by, ó. Então, aqui nesse caso, ó, o departamento 100, ele tem a média de salário de $8.600 por pessoa. O departamento 30, $4.150 por pessoa. Departamento nulo, na verdade, que é o cara que não é associado, ó, é 7.000. Então, quer dizer, eu só tenho realmente um cara ali dentro, né? Bom, o departamento 90, 19.000. Vamos departamento alto aqui, ó. 10.000, 10.154. A média de salário por esse departamento, hein? Correto? Então, aqui, ó, dessa forma a gente consegue mostrar. Ah, mas eu queria o nome do departamento. Dá para fazer. Aí vocês têm que fazer um join com a tabela departments e mostrar o nome do departamento. Correto? Dá para montar tranquilamente. E agora eu quero saber o máximo aqui, ó, de salário de cada um dos departamentos. Qual é o maior salário de cada um dos departamentos que a gente está pagando? Ah, para o departamento 100, o máximo de salário é de 12.000. Para o departamento 90, o máximo de salário é de $24.000. O departamento 110, 12.000. 50, 8.200. 80, 14.000. Correto? Então, isso daqui está sendo o quê? Feito por departamento. Ó. Group by departamento. Tudo bem aí, pessoal? Perguntas? Se dá para a gente fazer o máximo, dá para a gente pegar o mínimo também. Então, para o departamento 90, o meu mínimo é 17.000. Tá? Provavelmente esse cara é um que só tenha um salário ali dentro. Para coincidir o máximo e o mínimo com um só valor, deve ter só um cara. É provável. Não dá para ter certeza na consulta. Tá? 8.000, 10.000, 6.000, 6.500. Correto? Então, ó, dá para a gente pegar e fazer esses tipos de consultas aqui. Essas consultas agrupadas, geralmente, são as consultas que dão resultado para a diretoria ou para a gerência. Tá? São consultas sumarizadas. Não adianta a gente emitir relatórios muito detalhados para a diretoria. Eles não vão ver isso. Eles não querem saber disso, na verdade. Tá? Você que tem que ir lá e fazer o quê? Sumarizar os dados e mostrar os dados de forma mais, vamos dizer assim, compacta para eles poderem analisar. Dessa forma sumarizada, aí sim, agrupada, né? Eles conseguem analisar melhor esses dados que vocês têm. Tá? Bom, eu gostaria de saber por departamento. Dá para a gente fazer aqui um natural join. Departments. Então aqui, select asterisco from departments. Esqueci o nome dos campos. Department name. Department name aqui. Department
Beleza. Vamos pegar o nome do departamento aqui, o departamento D, e mais o mínimo de salário. Vai dar certo esse cara aqui? Não. Por quê? Alguém sabe? Se eu estou fazendo um join aqui, ó, só o join, sem o group by, ele vai funcionar, correto? Ó. Vamos tirar o group by, vamos tirar o min de salary, porque ele depende do group by. Não. Beleza, ele funciona. Ó. O departamento name executivo é referente ao departamento 90. Agora, por que quando eu estou colocando aqui em group by ele não roda? Lembra-se do que a gente comentou? Tudo o que eu tenho no meu select, eu tenho que ter no meu group by, menos a função de grupo, menos esse cara aqui. Então eu tenho que ter o departamento name aqui também, ó. Senão ele não consegue fazer. Então, vamos colocar o departamento name aqui, ó, no group by. E agora sim, rodar. Olha o resultado aqui, ó. Então, o departamento de marketing, o mínimo salário deles é de 6 mil. O de TI, ó, tá um dos mais baixos de todos, quase 200. Né, ó. Olha o departamento executivo aqui, ó, que é o 90, 17 mil. Olha o de vendas aqui, ó. Vendas é uma das que é bastante alta, 7 mil. Certo? Esse accounting também, de contas aqui, ó, 8.300. Tudo bem aí, pessoal? Nessa parte? Sim? Beleza. A gente vai sair para o intervalo e depois a gente volta a partir daqui, ó, funções de grupo com heavy. Quando a gente começa a aplicar filtros na função de grupo. Tudo bem? Então, depois do intervalo, a gente continua a partir desse cara.